Olá, bom dia pessoal! Hoje meu grupo, composto por mim, Andressa Marques, pela Maria Paula, pela Giovana de Castro, pelo Tadal e pela Ana Caroline, hoje nós iremos falar sobre as grandezas. Bom, no decorrer do vídeo, cada participante do grupo vai apresentar um tipo de grandeza diferente, apresentando conforme os seus conhecimentos e as suas pesquisas. Bom, para entendermos o conteúdo melhor em si, aprofundar mais, precisamos saber o conceito, o que significa a palavra grandeza. Bom, para quem não sabe, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou que pode ser contado e o que possibilita que tenhamos características baseadas em informações geométricas ou numéricas. Suas medidas elas podem ser tanto aumentadas quanto diminuídas. Mas hoje nós não vamos falar de todas as grandezas, porque existem várias. Como vocês sabem, no meio da física, nós temos a vetorial e a escalar. A vetorial é fácil de identificá-la a partir de três informações, como módulo, sentido e direção. Podemos citar exemplos como velocidade, aceleração e força. A escalar, apenas precisamos da informação do módulo. Bom, na matemática também temos a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Bom, mas hoje a gente vai falar somente de algumas que os integrantes do meu grupo vão explicar, que é a de massa, temperatura e tempo e comprimento. E como sabemos também, as medidas e as grandezas, elas estão presentes em nossa sociedade desde a antiguidade. Bom, como eu tinha dito, voltando para a antiguidade, ao longo da história, o homem ele sentiu necessidade que determinasse padrões. Bom, referentes também a grandezas e as medidas. E foi da comparação entre as grandezas de mesma origem que surgiu as ideias relacionadas às medidas. Naquela época, começamos a medir, com as mãos, dedos, palmos, e acabava que em algumas civilizações o rei ele adotava a medida do corpo dele como um sistema padrão para todas as medições. Bom, gente, como vocês sabem também, por muito tempo as relações entre as civilizações estavam ficando muito difícil, pois cada nação adotava um tipo de padrão para medir. Então, com o passar do tempo, obtivemos a padronização das medidas, que foi por meio do Sistema Internacional de Unidade, que hoje é conhecido pela sigla SI, somente regulamentada na década de 70. Bom, no Sistema Internacional de Unidade, temos as medidas básica e as derivadas, que recebem esse nome por utilizar como origem as medidas básicas. Bom, muitas pessoas também confundem, é quase a mesma coisa, só que medidas com grandeza. Grandeza é aquilo que pode ser quantificado, como temperatura, massa, volume, força, que é o que os participantes do meu grupo vão apresentar, e já medidas é o que mensura a grandeza, e cada um já possui o seu próprio símbolo. Podemos, então, enumerar a área do conhecimento matemático referente a grandezas e medidas como transformação de unidade de medida de comprimento, volume, medida do espaço, tempo, hora, segundo, área de figuras planas. Então, acaba que tudo isso engloba medidas e grandeza. Por isso que é muito importante a gente saber o real significado de grandeza e todos os exemplos dele também, porque além de nós usarmos no nosso dia a dia, às vezes acaba que a gente usa e nem sabe que a gente está usando grandeza. Por isso que é muito importante que a partir dessa explicação, eu acho que ficou bem claro o que é grandeza. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um exemplo de grandeza, que é de velocidade vezes tempo. Imagine-se uma corrida de quilômetros contra o relógio. Quanto maior for sua velocidade, menor será o tempo gasto. Então, nós estamos usando dois tipos de grandeza, de tempo e de velocidade. Essa pessoa, ela vai partir do ponto A até o ponto B, e numa velocidade normal, e eu vou estar marcando quanto tempo essa pessoa ela vai percorrer até o ponto B. Eu vou começar aqui a marcar no cronômetro agora. Bom, essa pessoa gastou até o ponto B 8 segundos. Agora eu vou zerar e vou. Essa pessoa ela vai numa velocidade maior e bora ver quanto tempo ela vai gastar.
Bom, essa pessoa gastou exatamente 4,71, ou seja, quando for a velocidade maior, menor será o tempo gasto dessa prova. Então, aqui temos dois tipos de grandeza, tanto de velocidade quanto de tempo. Hoje em dia, nós temos grandezas que podem ser utilizadas em diversas situações. Uma delas é a grandeza de comprimento. A grandeza de comprimento ela é dividida em diversas partes que podem ser usadas para medir diversos objetos. Nós temos o quilômetro, o metro, o decâmetro, o hectômetro, o centímetro e o milímetro. Essas grandezas, elas tiveram grande importância durante toda a nossa história, em toda a nossa história. Nossos antepassados utilizavam não só como as cordas, eles utilizavam também as partes do corpo humano. Uma delas era o palmo, os pés e os braços. Como naquela época nem todo mundo tinha as mesmas medidas de pé, braço ou mão, isso dificultava muito o comércio entre outras regiões. Isso também poderia dificultar a relação desses povos com os outros. E assim foi criado o Sistema Internacional de Medidas, sendo nesse sistema o principal o metro. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza escalar que determina a agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior for essa agitação, maior será a temperatura. E quanto menor for, pouco será a temperatura. Quando colocamos um termômetro de mercúrio, material sensível às variações de temperatura, em contato com o corpo de alguém com febre, o mercúrio então é aquecido e dilata-se até que a sua temperatura iguale-se com a do corpo, atingindo o que é o equilíbrio térmico. A coluna de um mercúrio indica um valor indicado por uma escala termométrica. Um corpo qualquer, suas moléculas aumentam na vibração e tendem a se afastar uma das outras, ocorrendo a chamada dilatação térmica dos materiais. Se o corpo for resfriado, ocorrerá a contração térmica. A forma mais simples de medir a temperatura é aproveitar o comportamento da dilatação térmica e construir a partir disso uma escala termométrica. Não existe um ponto máximo de temperatura, ou seja, um valor máximo, mas existe o valor mínimo que a temperatura pode chegar, ou seja, o zero absoluto. O valor é 273,15 graus Celsius abaixo de... Existem 3 escalas termométricas no mundo: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O ponto de fusão do Celsius é 0 graus Celsius. Do Fahrenheit é 32 Fahrenheit. E o Kelvin é 273,15 Kelvin. Ponto de ebulição do Celsius, 100 graus. O ponto de ebulição do Fahrenheit, 212 Fahrenheit. E o ponto de ebulição do Kelvin é 373,15 Kelvin. E a escala termométrica usada no Brasil é o Celsius. Hoje irei explicar para vocês o que é a grandeza da massa. Massa é a quantidade de matéria em que um corpo ocupa espaço em qualquer lugar. O correto é falarmos que iremos medir a nossa massa e não nosso peso. Um exemplo de massa, por exemplo, este grampeador, ele possui uma massa. E também, por exemplo, o violão, que eu vou mostrar para vocês, também possui uma massa. Este violão ocupa um lugar aqui na minha sala. Ele tem massa, ele tem um peso. Então, tudo que ocupa lugar no espaço é considerado uma massa. Mas qual é a diferença entre massa e peso? Bom, a massa ela é uma grandeza escalar e o peso uma grandeza vetorial. Por exemplo, um exemplo de peso. Uma bolinha de meio quilo, se você lançar de um alto de uma torre, a tendência dela é de cair, né, em uma linha reto por causa da gravidade. Então, o peso é quando o corpo é atraído pela gravidade para o centro da Terra. Então, isso é chamado de peso. Já a massa, por exemplo, uma pessoa que pesa 55 quilos,
é uma massa. A gente não precisa mais explicar o motivo que a pessoa pesa 55 quilos, porque ele é um número exato. Quando necessitamos de comprar carnes, verduras, legumes, utilizamos a medida de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida, né, para que nós possamos medir a massa de algum alimento. E para isso nós utilizamos um objeto que é a balança, que serve para medir quilos de carnes, gramas de verduras, né? E ele é o objeto necessário para medirmos as massas dos alimentos. Até mesmo para medir a massa do nosso corpo, né? As unidades de medida de massa são o quilograma, o hectograma, o decagrama, a grama, a centigrama, a miligrama e também existem outros, por exemplo, a tonelada, né, que uma tonelada possui 1.000 quilos, e também temos o arroba. Um arroba possui 15 quilos. O arroba ele serve mais para medir o peso das vacas, dos bois, né? E isso que eu queria dizer para vocês o que é a massa, sobre o conceito de massa. Como eu tinha dito, a massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, assim, podendo estar em qualquer lugar. Tudo que tem ocupa um lugar no espaço é considerado uma massa. A diferença, né, entre o peso e massa, qual o instrumento que nós usamos para medirmos. E é isso que eu queria dizer para vocês sobre o conceito de massa. Tá. Desde os primórdios da dita sociedade, o povo depende do tempo. Mas por quê? Eles dependiam do tempo para poder determinar o intervalo que levava para dar a colheita, o tempo em que um animal levava para dar sua cria, pois assim poderiam se programar e montar seus estoques. Mais à frente, na Idade Média, por exemplo, eles dependiam do tempo para poder saber se deveriam orar, se deveriam trabalhar, quando acordar e quando dormir. Então, começando o conceito de tempo moderno que nós conhecemos, a Igreja Católica Antiga desenvolveu a maneira em que os sinos seriam badalados em certos intervalos de tempo, determinando o horário de acordar, o horário para trabalhar, o horário de orações e o horário para dormir. Muito mais à frente foram determinados vários outros horários, porém não é pertinente que coloquemos eles nesse vídeo. Voltando um pouco para a antiguidade, também na sociedade grega, na romana, eles dependiam do tempo. Mais uma vez para poder recolher suas colheitas e para saber quando guerrear e o tempo que eles levariam para, mais uma vez, poder montar seus estoques e mantimentos. Um pouco mais à frente, nas grandes navegações, eles dependiam do tempo para poder determinar quando navegar, como e o intervalo que eles levariam para ir de um continente ao outro. Uma vez que geralmente iriam da Europa até as Índias, posteriormente às Américas, à África. Só que isso é uma história e eu julgo pertinente não entrar nesse assunto. Muito mais à frente, agora já na Idade Moderna, século 20, 21, aí começou toda aquela questão do atraso, a preocupação em chegar atrasado, se você vai chegar na hora, o tempo que você leva para fazer isso ou aquilo. E juntar isso, é claro, a pressa. Aí vieram vários instrumentos, os relógios normais substituindo os relógios de sol, vieram os timers, os cronômetros, e com toque de modernidade, os alarmes. Mas por quê? Porque eles precisavam saber disso. O intervalo das colheitas, o tempo que um animal levava para dar sua cria. Então, teve essa necessidade. Temos como exemplo os relógios de sol, os famosos relógios d'água, pessoas que se guiavam pelas estrelas durante a noite. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas utilizavam dos sinos. Aí tínhamos horas como as primas e as nonas horas. Dando uma breve explicação, a nona hora era correspondente às 3 horas da tarde atualmente. Mas, que instrumentos nós utilizamos em nossa era moderna para poder medir o tempo? O tempo é algo relativo para determinadas pessoas e pode ser medido por cronômetros, relógios, levando um pouco mais à frente, por calendários. Quem é que nunca utilizou de um timer? Você precisa realizar certa tarefa em tanto tempo, só que você se esquece. Então você vai e com um simples toque você consegue definir o tempo e os alarmes para você poder realizar a sua tarefa. Então, você sabe administrar o seu tempo?
O que é a administração do seu tempo? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo é relativo para todas as pessoas. Assim como 1 hora para mim pode representar 1 segundo para você, o seu 1 segundo pode representar horas e horas para mim. E como que nós vamos treinar nossa mente para poder administrar o tempo? Lembre-se, sempre pense em suas atividades como algo que não é chato, algo não cansativo e que você não quer que termine. O homem, ele sentiu nem ai meu Deus do céu. E que você não quer que termine, pois assim... 3, já. Quando colocamos um termômetro de meio... Seus olhos estão vermelhos. A princípio... Andressa, pelo amor de Deus. Agora eu posso andar. Fique escondido. Tomada 3. Você já começou a gravar? Já estamos gravando. Já vai. Aqui uns 2 Ai, meu Deus do céu. Deus, mais Horas, rápido. minutos, segundos. Manhã, tarde, noite. Calar. Quando dizemos que uma pessoa mede... Quando dizemos que uma pessoa... Quando dizemos que uma pessoa, ela merda. Quando dizemos que uma pessoa mede a massa de 55 quilos, não precisamos mais explicar o motivo que ela pesa. E nós temos diversas... O que é temperatura? do nosso corpo e não o peso. Mas já vou explicar a diferença entre essas duas grandezas. essas partes do corpo humano para medir essa grandeza. O volume do espaço. Não, gente, o volume do espaço não, é medido. Pode falar? Pode? Pode? Pode! Pode! Pode, Giovana! Dentro também. Então, tudo isso acaba que engloba. Let it go. Vai. Calinha da psiquiatra que ele tá. Ei! Vai. Quando colocamos... Ixi. Pode começar? Ai, meu Deus, já poderia estar começando. Meu pescoço tá doendo, Giovana. Pode começar. Pode! Olha quem tá na janela. Não! Quebrou a janela, gente. Para, grava. Grandeza. Bom, pronto. Pronto, que meu... Vai. Não, Giovana, é sério. Cara, não, esse não me serve. Como? Metro vezes metro. Metros ao quadrado. E aí, tudo bom? Tudo, e você? Colocando hora de gravação. Eu não sei como começar, não. Bom, a gente agora fala sua parte. Tá, vamos parar de fazer essa gravação secundária aí. Vamos? Vamos parar rapidinho, assim, 5 minutos. Vai, Ana. Bom, Desculpa, Giovana, desculpa. Cadê o mar? Ele se vira mesmo. Gente, vai gravar ela, né? Vocês não param de rir. É uma paródia que a gente tá vendo. Para de Oh, tentar sério? não para de rir. Não, olha essa. Deixa eu ver.